O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando a espiga está madura, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estavam sozinhos com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei no início desta celebração, eu disse que hoje é domingo, é dia do Senhor. Os cristãos se reúnem diante do altar do Senhor para se alimentar de duas formas. Primeiro, ele se alimenta com a palavra de Deus, é o pão da palavra. A palavra de Deus agora é proclamada, é anunciada, nós somos alimentados por ela. E na segunda fase, na segunda parte, nós nos alimentamos com o seu corpo e o seu sangue. E é isso que vai nos dar força na nossa caminhada terrestre. Como diz na segunda leitura, Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui passando um tempo. Então, nós precisamos nos alimentar de Deus para que nós possamos caminhar bem para nós irmos um dia ao encontro dele. Hoje no Evangelho, Jesus está falando que o reino de Deus, esse reino de Deus pelo qual nós estamos indo atrás, nós estamos suplicando, nós estamos lutando para chegar lá, porque o reino de Deus é o lugar aonde Deus está. Precisamos tomar noção disso, Reino de Deus, reino dos céus. Jesus está lá no céu, a Santíssima Trindade está lá no céu. E nós estamos fazendo uma caminhada para lá. Aí Jesus está dizendo que esse reino dos céus, ele começa pequeno dentro de nós. E na medida que nós vamos crescendo em Deus, ele vai ficando grande, até o dia em que nós estaremos junto com ele. Vou falar de maneira mais prática para vocês entenderem. Imagine uma pessoa que não conhece Deus, nunca ouviu falar dele. De repente, alguém começa a falar dele de Jesus, começa a falar da igreja, dos ensinamentos da igreja, e essa pessoa acaba se convertendo. Então, ela muda os seus hábitos,
os seus hábitos errados, ele muda e passa a ter hábitos bons. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a escutar mais Deus, ele começa a rezar. Então, na medida que esse pagão, esse homem de Deus, esse homem, que não queria saber de Deus, ele vai se aperfeiçoando na vida de oração, na participação da Eucaristia, na leitura da Palavra de Deus, estudando a doutrina. Essa semente que foi colocada no momento em que aconteceu a conversão dele, vai crescendo, ele vai crescendo na santidade, até se tornar um homem santo. Vocês entenderam? Aí, Jesus está dizendo, que essa semente ela é espalhada na terra e tal, depois que ela cresce, aí o dono vai lá, pega as espigas, quando elas estão maduras, e no tempo da foice, no tempo da colheita, ele vai lá, corta, porque o tempo da colheita chegou. Vai chegar um tempo em que todas essas pessoas que vão crescendo nesse caminho da santidade, terá que um dia ir prestar contas a Deus dos seus atos. Todos nós teremos que prestar conta dos nossos atos a Deus um dia. É por isso que na primeira leitura está dizendo, que esse corpo, ele prende a nossa alma que está querendo ir ao encontro do Senhor. Então, esse corpo que está aqui, a nossa alma que está aqui, ela está de passagem, mas vai chegar um dia que nós teremos que ir diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Veja o que São Paulo diz, estamos cheios de confiança, ele diz, e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir junto ao Senhor. Por isso, também nos empenhemos em ser agradáveis a Deus. Por isso também nos empenhemos em ser agradáveis a Ele, quer sejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Então, quer nesse mundo como no céu, sejamos agradáveis a Deus. Aí ele diz assim, aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Infelizmente, aqui tem uma coisa que São Paulo está dizendo, que hoje não se fala mais. Não se fala mais que um dia nós iremos prestar conta diante de Deus dos nossos atos. Hoje se fala assim, que todo mundo vai para o céu. Você vê que quando alguém morre, aí não importa a vida que ele tenha levado, se ele vivia uma vida com Deus ou não vivia com Deus, na hora que morre, aí todo mundo diz o quê? Está no céu. É assim. Aquele homem que vivia uma vida desregrada, não queria saber de Deus, ou aquela mulher, não casou na igreja, vivia no adultério, o outro que roubava, não participava da missa, não queria saber de Deus coisa nenhuma.
Aí na hora que morre, aí vai-se lá diante dos parentes, né, e diz assim: descansou, está no céu. Meus irmãos, não é assim. Não é assim. Entrou-se uma questão na igreja de não se ficar falando do inferno, porque senão as pessoas vão ficar amedrontadas, vão ficar com medo. Então fala assim que Deus é misericordioso, e Deus é misericordioso, que Deus é amor, é isso mesmo, mas não se fala da justiça divina. A justiça divina, ela não acontece nesse mundo. A justiça divina, ela acontece quando a nossa alma passar desta vida para a outra. Então lá nós iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. É o que São Paulo está dizendo, olha, todos nós, todos, pagãos, materialistas, cristãos, homens de Deus ou mulheres de Deus, ou homens que não são de Deus e não querem saber de Deus, todos nós iremos comparecer às claras. Aí, quando ele diz às claras, ele está dizendo assim: diante de Deus não tem o que esconder. Por exemplo, vocês estão aqui na minha frente, né? Vocês podem se esconder de mim no que vocês estão pensando. De repente, algum de vocês, ou eu mesmo, né, durante essa noite, fiz algumas coisas erradas aí, ninguém está sabendo. Só Deus é quem sabe, só Deus é quem viu. Porque Deus tudo vê, Ele é onipresente. Vocês podem se esconder de mim e eu posso me esconder de vocês. Eu posso me aparentar uma pessoa santa e não ser uma pessoa santa. Só que quando a alma ela sai do corpo, e isso se chama morte, a morte é isso. É a alma que sai do corpo. Então é isso que São Paulo está dizendo. A alma sai do corpo, o corpo perde a vida. A alma não perde a vida porque a alma é eterna. Então, a minha alma, quando eu morrer, ela vai diante de Deus. E ali, eu já vou com tudo aquilo que eu vivi aqui na terra, de bom e de ruim. E quando eu chego diante de Deus, aí agora acontece o julgamento. Quem morreu adúltero irá como adúltero. Quem morreu sem o devido arrependimento por ter praticado a corrupção, chegará diante de Deus como corrupto. Hoje nós vivemos muito essa situação aí, né? De homem casando com homem, mulher casando com mulher. As leis civis estão dizendo que não tem problema. As leis civis, não é lei de Deus. A lei divina diz: um homem não deitará com outro homem, porque isso é uma abominação. Essa é a lei divina. Essa lei divina jamais irá mudar. Os homens podem mudar a lei terrena, eles podem querer mudar a lei divina, e eles podem até mudar, mas isso não vai acrescentar nada. A lei divina continua sendo divina. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, por toda a eternidade. As pessoas podem processar, podem dizer isso, é homofobia, pode falar o que quiser, mas a lei divina é clara. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Um homem não deitará com outro homem. Isso não vai mudar. Porque quando Deus fala, está falado. Deus não fica mudando o que Ele fala. Nós é que mudamos. Entenderam? Então tá. Aí
essa pessoa, esses dois que casaram, porque o casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher, não é entre um homem e uma mulher. Quando morre, ele vai diante de Deus com essa condição. Ela vai diante de Deus com essa condição. Aqueles que agora estão mudando o corpo, né? Porque os homens agora eles estão se achando melhor do que Deus. Eles estão querendo entrar numa condição de que é eles que mandam. Deus criou homem e mulher. Aí o homem agora, a mulher, né? Devido a algumas situações aí que acontecem, eles começam a dizer, o homem começa a dizer que ele é mulher. E eles vão lá e mudam o sexo. Olha, mudar os sexos é se opor a Deus que deu o sexo, porque Deus é o criador de todas as coisas. Vocês entenderam aqui? Então, quando o homem muda o sexo, a mulher muda o sexo, eles estão dizendo diante de Deus o quê? Agora quem manda aqui sou eu, nós é que dizemos. Não, Deus os fez homem e mulher. Então, o cara mudou o sexo, mudou o nome, ele vai diante de Deus para ser julgado dessa forma. Compreenderam como a coisa é séria? Uma vez que o homem, o ser humano, ele não vive segundo a lei de Deus, aí São Paulo está dizendo aqui, olha, cada um receberá a devida recompensa. Cada um vai receber segundo a sua recompensa. Prêmio para quem viveu em Deus. Castigo para quem não viveu. Essa é a lei. É assim. Estão vendo como a coisa está muito séria? Aí chega uma pessoa, ela ensina errado. Todo mundo, olha, se todo mundo vai para o céu, independente do que ele faça de certo ou errado, eu digo assim, para que eu estou celebrando essa missa? E aqui eu vou abrir um parêntese. Tem padre no inferno, viu? Tem padres no inferno. Estou colocando um patamar maior, para não ficar pensando que é só o povão. Mas tem padre no inferno também. Então, fecha o parênteses. Então, eu irei prestar contas a Deus dos meus atos. Se todo mundo se salva, não precisa ter padre. Não precisa ter monja rezando aqui pelo povo. Não precisa ter missa. Se não houver julgamento final e todo mundo vai se salvar, não precisa. Porque senão isso aqui se torna um teatro. Você sabe o que é teatro? Vocês estão aqui, aí vocês vêm, ficam assistindo, eu falando um monte de coisa para vocês, eu celebro a missa. Cada dia eu venho com uma casula diferente, aí vocês sentam, acabou, todo mundo sai daqui, vai embora, pronto, já participei do teatro que se chama missa. Não, aqui não é teatro, aqui nós estamos diante de uma verdade, nós estamos diante do sacrifício de nosso Senhor, aonde Jesus derrama o sangue pelos nossos pecados, e aí nós, através dessa remissão dos pecados, nós somos salvos, e a partir daí nós vamos caminhar segundo a vontade de Deus. Quem não caminhar, imagina, meus irmãos, um dia eu irei prestar contas a Deus dos meus atos de padre. Se eu ensinei certo, eu vou prestar contas a Deus por ter ensinado certo. E aí vem o prêmio. E se eu ensinar errado, eu irei prestar contas a Deus e serei castigado. Céu e inferno. Diz que uma mulher de má vida, ela arrependida dos pecados, e graças a Deus ela tinha se arrependido,
ela foi diante do sacerdote, se confessou. No final, o padre falou para ela bem assim: minha filha, no final vai ser assim, sempre ou nunca. Entendeu, minha filha? Ela entendia. Ela saiu do confessionário e foi embora. E a partir daí ela levou uma vida santa. Sempre, no final de tudo, como Paulo está dizendo aqui, no final, quando nós sairmos desse corpo, sempre com Deus, ou nunca, nunca mais. Vocês compreenderam? Não adianta, meus irmãos, as pessoas se oporem a Deus, não adianta. Pode perseguir a igreja, pode colocar processo para padre, pode fazer tudo. Isso é normal na igreja, não tem isso. A igreja sempre foi perseguida. Isso não vai mudar o que Deus falou. Pode prender os padres, pode matar padre, pode fazer o que quiser. No final, porque a questão é depois que morre, não é agora. Jesus disse que nós não devemos temer aquele que mata o corpo. Tenha medo sim, daquele que depois que você morrer, possa precipitar sua alma no inferno. Então, não existe mais inferno, o pessoal vive dizendo. Purgatório também não existe, só existe só o céu agora. Então todo mundo vai para o céu. Ah, se fosse assim, eu ia fazer de tudo. Eu só não iria matar. Mas o resto de tudo eu ia fazer, porque no final, todo mundo no céu. Mas não é assim. Bem, peçamos a Deus, meus irmãos, no dia de hoje, a graça da nossa perseverança. Peçamos a Deus a graça de sermos santos, que as irmãs, que as monjas sejam santas. Tem monja no inferno também, se tem padre, imagine monja. Sejam santas, vocês também, sejam santos. Não compactuem com o mundo. Não entra na do mundo, porque nós estamos vivendo num mundo onde eles não querem, o mundo não quer saber de Deus, não quer saber de Deus. E eles querem ouvir os padres falando assim: olha, todo mundo está no céu, Deus é misericordioso, Deus é amor, façam tudo o que você quiser. Quando um padre diz assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o padre está dizendo assim para vocês: vão tudo para o inferno. É isso que ele está dizendo. Agora, quando o padre fala a verdade e ele diz: não faça isso, não faça aquilo, o padre está dizendo assim: vão para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.